Olá pessoal, nesta aula eu vou falar sobre vetores ou arrays, que são um tipo composto da linguagem C. Bem, vetores ou arrays são um tipo de dado que permite guardar vários valores de um mesmo tipo de dado. Você pode entender como uma lista ou sequência de valores, onde todos aqueles valores são de um mesmo tipo de dado. Cada valor que um vetor guarda funciona como uma variável que pode ser acessada individualmente usando o nome do vetor único para todas essas variáveis e um índice, que é o que vai identificar separadamente cada variável que o vetor guarda. Certo? Isso é uma maneira de entender vetor, como se fossem várias variáveis. Os valores de um vetor são guardados em posições consecutivas da memória. Aqui nessa figura eu mostro uma memória numa máquina onde o inteiro ocupe 2 bytes. Então, cada quadradinho mais claro aqui é 1 byte. Aqui eu mostro o espaço que um número inteiro, uma variável inteira, ocuparia na memória. 2 bytes, digamos. Então, como seria um array de inteiros de tamanho 7? Seria como está mostrado aqui nessa parte mais escura da imagem. São 7 espaços como este aqui, colocados em posições consecutivas. E quando você for acessar cada um desses espaços aqui, você vai estar acessando cada um desses inteiros usando índices de 0 até 6, já que é um array de tamanho 7. Como é que você declara um array? Formato básico para declarar um array de uma dimensão só, que a gente vai tratar somente desse nessa semana. É assim, você diz um tipo, que é o tipo que vai formar os elementos desse array, o nome do array, e entre colchetes você tem que colocar exatamente este símbolo aqui, e esse, o abre e fecha colchetes, você coloca um tamanho. Para o nome do array, valem as mesmas regras para nomes de variáveis que a gente viu antes. São as mesmas regras para nome de função também. E para o tamanho, um detalhe importante é que tem que ser um literal inteiro. Não pode ser negativo. Lembrando que literal é algum valor dado de maneira imediata, certo? Ele não pode ser, por exemplo, uma variável inteira para dizer o tamanho. Não pode. Você tem que dizer aqui algum valor, 10, 12. Em alguns casos você pode omitir esse tamanho se você inicializar com a lista de valores. Aí o tamanho vai ser inferido a partir daquela lista de valores. Mas eu vou mostrar essa variação na prática. Vamos ver exemplos de código agora. Pronto, estou aqui com um exemplo já quase pronto, com algumas partes para preencher, para mostrar para vocês arrays. Lembrando aquele formato da declaração de um array, certo? Começa com um tipo, por exemplo, tipo int. Depois vem o nome do array. Depois, entre abre e fecha colchetes, vem o tamanho do array. Então, eu declarei aqui um array que o nome é sequência e ele tem 2 posições inteiras. Cada posição inteira, ela funciona como uma variável inteira independente. Você pode atribuir valores, por exemplo. O detalhe é que essas 2 variáveis, essas 2 posições do array são indexadas como 0 e 1. Então, se eu usar o índice 0, agora entre colchetes eu vou dizer qual é o índice da variável que eu estou acessando, certo? Na declaração é tamanho. E aqui são índices, variando de 0 até o tamanho menos 1. Então, eu posso mexer com cada uma dessas variáveis separadamente. A variável 0 eu posso atribuir um valor a ela. Por exemplo, 10. E eu posso também ler um valor com scanf. Eu coloquei um printf aqui só para preparar para o scanf. Digite um valor inteiro. Aí aqui eu posso fazer um scanf para ler um valor inteiro com %d, como vocês já estão acostumados. E aqui eu vou dizer onde é que eu vou guardar esse valor inteiro.
Aí eu posso passar uma posição desse array, por exemplo, na posição 1, que eu ainda não usei. Lembrando que tem que ter o comercial para variáveis inteiras, pelo menos. A gente vai ver situações em que não precisa. Mas esse sequência 1 funciona como se fosse uma variável inteira. Então você vai colocar o comercial. Então você pode atribuir valores, pode atribuir usando scanf e pode depois ler esses valores. Você pode imprimir com printf, por exemplo. Aqui eu faço um printf, ele não coube na linha, acabou descendo para a linha de baixo. Mas lembre que C, quebra de linha, espaço não fazem diferença. Então eu vou colocar aqui embaixo, mas é a continuação do printf, certo? Eu vou imprimir valores nos índices 0 e 1. Aí vou colocar dois valores inteiros aqui, ó, %d, %d. Quais são eles? São os valores de sequência 0 e sequência 1. Os dois valores que estão no array, certo? Então eu posso ler o valor assim para exibir no printf. E posso também ler esse valor no meio de uma expressão, por exemplo. Posso multiplicar os dois valores assim, certo? Posso usar dentro de uma expressão do mesmo jeito que uma variável inteira pode ser usada dentro de uma expressão. Isso quer dizer que o valor vai ser lido e vai ser calculada aqui a expressão para produzir um valor e para atribuir nessa variável produto. Certo? Vamos só rodar para ver o que acontece. O que se espera aqui é que o valor da posição 0 seja 10, da posição 1 eu vou digitar. Então pronto, digite um valor inteiro. Esse valor vai ser guardado na posição 1 do array sequência. Vou botar o valor menos 15. Agora eu vou dar Enter e vamos ver ele imprimir valores nos índices 0 e 1. 10, menos 15. Perfeito, o 10 foi atribuído aqui, o menos 15 foi o que eu digitei para atribuir na posição 1. Então tá aí esse exemplo, eu vou compartilhar o link. Vamos ver agora um segundo exemplo de uso de arrays. Esse exemplo aqui eu mostro uma declaração com inicialização. A inicialização, esse termo costuma ser usado para descrever que você atribui o primeiro valor da variável. Bem, eu declarei dessa vez um array de nome lista com 5 posições. E eu já posso dizer quais são os 5 valores que ele guarda e em que ordem. Está aqui, ele guarda os valores 1, 3, menos 1, menos 3 e o valor 5. Já declaro, já inicializo. Depois eu posso acessá-los com índice de 0 até 5 menos 1, ou seja, de 0 a 4. Eu vou usar um loop para imprimir todos esses valores. A gente vai usar muito loops, quer dizer, comando de repetição. Com arrays, vai ser uma coisa comum, por motivos que eu acredito que você entenda facilmente aí. Eu tenho vários valores, então vou usar um comando de repetição para passar por esses vários valores. Enquanto i for menor que 5, que é o tamanho do array, eu vou fazer aqui printf, %d espaço, para ficar um espaço entre os valores, lista no índice i. Então a própria variável i aqui, ela vai servir de contador do comando, mas também vai servir de índice para a lista. Para você fazer isso, lembre-se de usar um contador que começa em 0 e que é menor que o número de repetições que você quer realizar. Depois, não esqueça de incrementar o contador. Você pode incrementar assim, ou também assim, dá na mesma. Vocês devem ter lido no material sobre estas variantes aí. Vou deixar desse jeito aqui. Agora vamos executar. Tá aí, ele imprimiu os 5 valores. 1, 3, menos 1, menos 3 e 5. Posso colocar uma quebra de linha aqui no final, só para ficar mais interessante. Pronto, ele imprimiu os 5 valores perfeitamente, certo? Então ele acessou lista 0, obteve 1. Lista 1 obteve o valor 3. Lista 2 obteve menos 1. Lista 3 deu o valor menos 3. Lista 4 deu o valor 5. Imprimiu todos eles aqui. Tem também o comando for, que
é bastante prático para você usar com arrays. É o que eu uso na maioria das vezes quando eu vou percorrer as posições de um array, é assim que eu costumo chamar. E o comando for, vocês devem ter lido no material sobre ele. Ele tem aqui nesses parênteses 3 partes, onde você pode inicializar variáveis, por exemplo, inicializar a variável contador. É o primeiro valor dela aqui dentro do for. Colocar a condição de teste, que vai ser o mesmo, vai funcionar do mesmo jeito que a condição de teste do while, então eu vou colocar a mesma condição, inclusive. E aqui o comando que ficaria no fim do while, para incrementar a variável contador, você coloca aqui dentro, mas vai ser a mesma coisa que ele está sendo executado aqui no fim, certo? Quando eu escrevi fim ali. Então, o comando para incrementar a variável, eu vou colocar dessa maneira mais resumida, e é muito comum você ver laço for ser escrito assim. É o mais comum, na verdade. Mas eu vou deixar assim. Lembrando que isso faz a mesma coisa, i mais igual a 1 faz a mesma coisa que isso. Ele usa o valor de i para somar o que está aqui, vai somar 1, e depois vai atribuir isso na própria variável i. O detalhe é que esse incremento só é feito aqui no fim, certo? É nesse ponto que ele incrementa. Na prática, a execução é equivalente a ele incrementar aqui. Mas ele incrementa automaticamente, mesmo deixando aqui em cima. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o printf. O comando de incremento já está lá, não preciso me preocupar com ele. O for fica mais compacto assim. Mais simples, mais direto. Vou imprimir dessa vez, deixa eu ver. Vou colocar um outro separador aqui. Vou colocar vírgula para separar os valores. Vai ficar uma vírgula a mais no final, mas não tem problema. Então ele vai imprimir 2 vezes a lista de valores, a segunda é com vírgula. Tem um valor, depois uma vírgula, depois um espaço. Vamos executar e aí está. 1, 3 menos 1 menos 3, 5. 1, 3 menos 1 menos 3, 5. Separado por vírgula, com uma vírgula a mais no final, como eu já esperava. Certo? É importante para vocês conhecerem essa maneira de inicializar. Quando você inicializa assim, você pode até omitir o tamanho, porque o tamanho pode ser inferido daqui. Somente nessa situação, quando você inicializa o array na declaração, aí você pode omitir o tamanho. E o tamanho vai ser exatamente o que for dado aqui. Se eu rodar, funciona normal. Agora, se você colocar o tamanho tem que ser igual a esse, mas pode até ser maior. Eu posso colocar ele com tamanho 10. Funciona igual, só que essa lista eu só inicializei 5 valores dela aqui, desse array. Os outros 5 não estão inicializados. E depende do compilador, não existe nenhuma garantia sobre qual valor vai estar lá se eu não inicializei aqui. Se eu mandar rodar 10 vezes esse laço, também o de baixo para ficar igual, aí a gente vai ver todos os valores, mas os outros 5 eu não sei quais são, não existe nenhuma garantia sobre o que vai acontecer. Vamos ver. Então todos com 0. Ok, mas não confie que vai ser sempre 0 quando você não disser o valor inicial, certo? Pode ser qualquer valor. Pode ser um valor que ele leu de lixo da memória, ou seja, algum outro programa escreveu valores lá naquela memória. Quando você rodou esse e declarou o array ficou justamente naquela posição que outro programa escreveu antes. Aí você não inicializou, quando for ler, vai ter aquele valor que estava lá na memória antes de outro programa. A gente chama isso de lixo da memória. Então tome cuidado, sempre inicialize tudo, certo? Todas as 10 posições, se fosse o caso. Vamos para outro exemplo agora. Pronto, neste terceiro exemplo, eu quero mostrar que um array, só dei exemplo de array inteiro, mas o array pode ser de outros tipos básicos, pode ser de char, pode ser de float, de double, long. Aqui eu dou um exemplo de array de char, caracteres. O nome do array aqui ficou C. Eu não disse o tamanho, mas eu já inicializei os valores, então é similar ao último exemplo que eu dei,
Só que agora os valores são caracteres. Então, valores caracteres, os literais deles tem que dar assim, entre aspas simples, B maiúsculo, R minúsculo, A minúsculo, S minúsculo, I minúsculo, L minúsculo, certo? Então, eu estou inicializando uma array de caracteres, os valores são caracteres, dados entre aspas simples. E funciona tudo parecido com o que eu vi antes e considerando as particularidades de tipo char. Se eu for fazer um loop agora para imprimir todos os seis valores que tem nesse array C, o nome dele é C, posso fazer um for assim, só que eu vou ter que fazer um printf de %C, porque o valor é caractere. Vou mudar o nome desse array, que assim ficou, pode causar confusão com o %C lá. Então vou chamar ele de nome. Aí aqui eu coloco, vou chamar de país, porque eu vou falar de nome algumas vezes e pode confundir também. Vou referenciar o array país, não posso usar acento no nome de variável, certo? Então país na posição I. Esse for vai percorrer, vai executar 6 vezes de 0 a 5. Então eu vou usar como índice os valores de I, que vão de 0 a 5. Com isso eu vou percorrer todo esse array imprimindo o caractere e um espaço. Vamos executar. Tá aí, ficou o nome Brasil com espaços, né, entre os caracteres. Se eu remover esse espaço aqui do printf, vai ficar o nome Brasil certinho. Poderia colocar um printf, colocar no fim do /n, só para melhorar aqui a impressão. Ok. Então esse exemplo mostra que você pode fazer array de char. E você pode tentar fazer um array de float, double. Funciona muito parecido, certo? O tipo aqui, o nome. Aqui você pode dizer o tamanho ou pode já inicializar e ele vai inferir. Nesse caso o tamanho desse array ficou automático 6. Posso colocar também um tamanho maior do que o que está aqui, mesmo que eu falei antes para arrays de inteiros. Só queria mostrar um último detalhe. Quando você coloca o índice, você pode fazer com isso aqui, que é um elemento do array, o mesmo que você faria com uma variável individual daquele tipo. Ou seja, uma variável individual char. Então, se for fazer printf, você faz um printf de %C. Se for fazer scanf, lembre-se de colocar o E comercial. Mas e se eu colocar só o nome do array? O que é que isso representa? Só o nome do array aqui, país. O nome do array, você pode imprimir ele com %P. Se você colocar %D, o compilador aqui vai dar um warning, um aviso, que não é o formato adequado. Pode imprimir com %P. Mas o que vai aparecer lá são uns códigos meio esquisitos, porque na verdade é o endereço. O nome do array é o endereço da primeira posição do array. É o endereço de onde começa aquele array. Lembre-se que no array todos os valores estão em posições consecutivas. Então a partir da primeira posição é que a linguagem C consegue acessar todos os elementos do array. Primeira posição mais o índice. Ele faz um cálculozinho com essas duas coisas e consegue. Mas o nome individual é um endereço de memória. Memória RAM. Então, se você imprimir, vai aparecer um código maluco hexadecimal aqui. Opa, eu vou colocar uma quebra de linha antes. Esse código aqui é um código hexadecimal. Você pode converter isso para um valor inteiro, que vai ser um valor inteiro gigantesco, que é a posição de memória onde esse array foi alocado quando o programa foi executado aqui. Certo? Só como curiosidade, por enquanto nós não vamos usar isso. Então é isso, gente. Com estes exemplos aí, eu acredito que fica claro para vocês o que são arrays e como usar. Até a próxima
vídeo aula.